O Laboratório de Justiça Territorial da Universidade Federal do ABC e movimentos populares elaboraram uma pesquisa para mapear comunidades em São Paulo que estão sem acesso à água, um grave problema neste momento de pandemia. A reportagem é de Daiane Ponte. A pesquisa é realizada em parceria com a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e tem um objetivo muito claro: saber como está o acesso à água em favelas, ocupações, cortiços e regiões mais pobres da cidade. A gente tem trabalhado já há um tempo em pesquisas, acompanhando o problema da moradia e do saneamento em favelas e ocupações na Zona Sul de São Paulo. E nesse contexto da pandemia da Covid-19, emergiu com muita força o problema da falta d'água nessas comunidades, que não é uma novidade, já existia antes, mas que nesse momento da pandemia se tornou muito grave e muito emergencial. Então, diante dessa situação, nós resolvemos fazer um questionário muito simples para identificar os locais onde esse problema está mais grave, da falta d'água, como as pessoas têm tentado superar esse problema, né? E a ideia é fazer um mapeamento. A Grande São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, ainda tem o desafio de universalizar o acesso à água. Diversas ocupações, por exemplo, lutam para regularizar moradias e garantir acesso a serviços básicos essenciais. No começo da pandemia, Santo André enfrentou em várias comunidades a falta de água. O que nós fizemos? Tivemos que mapear quais eram essas comunidades e começar a cobrar a Sabesp, porque havia um envio de água em quantidade insuficiente para atender às necessidades das comunidades. Então, com a pandemia, a gente percebe que as comunidades que estão localizadas em áreas altas, áreas de morro, sofrem mais com a escassez de água, que é um problema muito grave, porque nesse momento que a gente está vivenciando, a água era vital para evitar a contaminação e o contágio pelo vírus. Nesse sentido, a gente tem feito um acompanhamento constante para pautar isso junto ao poder público, e à medida que vão surgindo casos, a gente vai encaminhando, pressionando o Comitê de Crise Municipal para que ele possa, junto à Sabesp, solucionar esses casos. Favelas e ocupações por todo o país agora tentam combater o novo coronavírus, que se espalha cada vez mais. A falta de espaço nas casas para cumprir o distanciamento social, de água e de saneamento básico são fatores que só agravam a disseminação da doença. É por isso que, com a omissão do Estado, movimentos populares lutam para proteger a população mais vulnerável. A falta de água é um problema grave, já quando a gente está em situações de normalidade. Na pandemia, isso é um problema gravíssimo. Então, o que é novo nesse momento é que, se antes as comunidades podiam ficar 2, 3 dias, uma semana, quiçá, sem água, agora já não é mais possível. Então, quando há ausência de água, quando há problema no abastecimento, esses problemas têm que ser solucionados de imediato. A organização comunitária, ela tem se demonstrado como uma forte ferramenta para a gente minimizar os impactos da pandemia na periferia da cidade. Nesse momento de pandemia, as medidas emergenciais de acesso à água são muito importantes. Por exemplo, demandar a instalação de caixas d'água em áreas de favelas que não têm, onde as moradias não têm a caixa d'água para armazenar água. Então, geralmente o armazenamento é feito de uma forma muito precária, provisória. A Sabesp sempre alega que ela não pode ligar água em ocupações, né, que não estejam regularizadas ou onde a prefeitura não esteja atuando para urbanização ou regularização. Esses casos muitas vezes vão parar na justiça, porque a água é um direito fundamental e ninguém sobrevive sem água. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.